Oi, eu sou a Tati Ribeiro e eu ajudo profissionais de P&D a entregarem o produto certo para os seus consumidores. Bem-vindo ao episódio 4 da nossa série Alinhando Métodos e Objetivos, e hoje eu vou falar sobre os métodos descritivos. Vamos começar definindo o que são os métodos descritivos. Eu quero que você imagine que você está provando um iogurte de morango. Ele tem cor rosa, ele tem gosto doce, tem gosto ácido, tem sabor de morango, tem sabor lácteo, tem cremosidade. O iogurte, ele é quase como um quebra-cabeça. Ele é formado por vários pedacinhos, vários atributos. Agora, imagine um iogurte de morango de outra marca que você já tenha experimentado. Talvez ele seja de um rosa mais forte, de um rosa mais fraco, talvez ele tenha mais sabor de morango ou menos, talvez seja mais doce, menos doce. Então, os métodos descritivos, eles consistem em você saber todos os atributos que tem ali no seu produto e depois pegar esses atributos e quantificar em uma escala. Então, com esses métodos, a gente obtém o perfil sensorial dos produtos. E aqui é importante que eu te chame a atenção para uma coisa. Esse tipo de teste, ele não te dá respostas hedônicas, ou seja, o objetivo desses testes não é saber o quanto as pessoas gostam ou não de um produto. No exemplo do iogurte de morango, o que você vai descobrir é qual é a intensidade de cada atributo ali. Depois, você pode sim pegar esse resultado e correlacionar com um teste de consumidor. E aí descobrir, por exemplo, que quanto maior a intensidade do sabor de morango, mais os consumidores gostam do iogurte. Mas se você aplicar só os métodos descritivos, eles não te possibilitam chegar nessas conclusões, tá? E por que é interessante aplicar os métodos descritivos? Porque com eles a gente pode fazer a análise de produtos concorrentes e aí saber exatamente em quais atributos sensoriais eles diferem dos seus produtos. Você pode fazer a análise de vida de prateleira para descobrir como que os produtos vão evoluindo ao longo do tempo. Você também pode fazer para análise de produtos após um aumento de escala de produção, para saber o que variou, e também pode aplicar no controle de qualidade. E aí você consegue ver nos seus atributos de interesse como que os atributos estão variando, se eles estão dentro de uma faixa que você considerou aceitável. Mas, Tati, como que eu vou saber quais são os atributos que tem no meu produto e ainda encontrar referência para tudo isso? É muito difícil. Calma que não é. Se você fosse fazer todo esse levantamento sozinho, sim, não seria nada fácil. Mas tem técnica para fazer isso e você conta também com a ajuda dos seus avaliadores. E eu vou te mostrar como isso funciona para cada tipo de teste. Antes de falar sobre os tipos de teste, a gente precisa falar sobre os avaliadores. Nos métodos descritivos, os avaliadores eles têm que ser selecionados e depois têm que ser treinados naqueles atributos que eles vão avaliar. Para essa seleção, o que você pode usar, né? Você pode fazer testes de acuidade sensorial, de reconhecimento de odores, reconhecimento de gostos básicos, ou a análise sequencial de Valde, que é uma sequência de testes triangulares em ordem crescente de dificuldade. Depois da seleção vem o treinamento. O treinamento ele é como se fosse calibrar um equipamento, sabe? Imagina um pH-metro. Antes de você ir lá e medir o pH de uma solução, você vai mergulhar o sensor dele numa solução tampão com um valor definido de pH, não é? Para treinar avaliador, é mais ou menos a mesma coisa. Então, você vai dar a referência para ele, vai calibrar ele naqueles atributos e depois ele vai conseguir avaliar. Os principais métodos descritivos são o perfil de sabor, o perfil de textura, o método Spectrum e a análise descritiva quantitativa. E agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Começando pelo perfil de sabor. O perfil de sabor ele é uma técnica de consenso, tanto para descrever os atributos como para avaliar. Ou seja, a descrição e a avaliação elas vão ser feitas em conjunto pelos avaliadores. Então, é todo mundo em volta de uma mesa, degustando os produtos,
e levantando ali os atributos e definindo as intensidades. Com essa técnica, você consegue saber quais são os sabores percebidos em um alimento, quais as intensidades que eles têm, a ordem em que eles são percebidos durante a degustação de um produto e também os sabores residuais. Para essa metodologia, geralmente se utiliza de 4 a 6 julgadores. Primeiro, eles são apresentados a uma série de produtos da mesma categoria para obter suas percepções. Depois, em consenso, todo mundo junto, eles vão definir os atributos que vão ser avaliados e suas respectivas definições e referências. Nessa metodologia não tem análise estatística, são só os resultados obtidos em consenso. Como não tem uma avaliação por julgador, né, uma avaliação única do grupo, não é aplicada análise estatística. Toda essa discussão do grupo, ela é conduzida por um líder de equipe e nesse método o líder também é avaliador, então ele tem ali uma função dupla. O treinamento de perfil de sabor ele leva em torno de 2 a 3 semanas. O fato de não ser aplicada nenhuma análise estatística no perfil de sabor é uma desvantagem desse método, mas os defensores eles falam que os resultados eles são reprodutíveis se esses avaliadores tiverem um treinamento adequado. Outro ponto a ser discutido dessa metodologia é que como os resultados são obtidos por meio de uma discussão de grupo, né, pode ser que o resultado seja mais influenciado pela pessoa dominante do grupo se o líder não souber levar muito bem essa discussão. Outro método descritivo é o perfil de textura. O perfil de textura ele usa atributos e referências padrão que podem ser usados para avaliar qualquer produto, qualquer alimento. Os atributos que não são aplicáveis a um determinado produto, eles podem ser removidos desde que todos os avaliadores estejam em consenso em relação a isso. Eu peguei um atributo do perfil de textura para exemplificar, eu peguei a dureza. Esse atributo ele é definido no perfil de textura como sendo a força necessária para romper completamente a amostra ao morder com os dentes molares. E selecionei também algumas referências dessa escala de dureza, a escala vai de 0 a 15. Então, para a intensidade 1, por exemplo, a referência é cream cheese. Para a intensidade 2,5, aí a referência é clara de ovo, depois do ovo ser cozido por 5 minutos. Depois, para uma intensidade 6, a referência é uma azeitona sem caroço. Para a intensidade 9,5, aí a referência é um amendoim. E para a referência 14,5, a referência é bala dura. Você consegue perceber como que a dureza vai crescendo ao longo dessas referências? Todos os produtos industrializados, usados como referência desses métodos, eles têm uma especificação de marca e também outros detalhes de apresentação. Então, o cream cheese, por exemplo, ele vai ter a temperatura em que deve ser servido, o tamanho da porção e tudo mais, é tudo bem especificadinho. Nesse método, cada atributo tem a sua própria escala, e aí essa escala ela pode variar em números de categorias, então na quantidade de referências que existem para cada escala. Se a gente pegar o exemplo que eu comentei do atributo de dureza, é possível notar que tem um grande número de referências, né? Acho que eu citei o quê? 5 ou 6, né? Imagina você treinar seus avaliadores para 10 atributos e cada atributo com 5, 6 referências. Fica um pouco trabalhoso, né? Mas, por outro lado, depois que esses avaliadores estão treinados, eles podem avaliar a textura de qualquer alimento. Outra questão com as referências desse perfil de textura é que muitas vezes elas são produtos comerciais. E por isso, a gente sabe que produtos comerciais, eles podem ter alguma variabilidade, mudar de fórmula, enfim, e podem não ser encontrados em todos os lugares. Se você pegar essas referências do perfil de textura e olhar, você vai ver que grande parte das referências que tem ali, você não consegue encontrar no Brasil. Aí você tem que adaptar para o seu contexto, ou você tem que tentar pegar lá fora, provar lá fora e tentar achar alguma coisa parecida por aqui. E isso dificulta um pouco a aplicação do perfil de textura. E assim como no perfil de sabor, os resultados do perfil de textura, eles também são obtidos em consenso. Então, não se aplica análise estatística para o perfil de textura.
Vamos agora falar do método Spectrum. O método Spectrum ele foi criado pelos mesmos pesquisadores do perfil de textura e os dois métodos têm muitos pontos em comum. Então, nele, os atributos e referências eles também são todos padronizados, mas dessa vez não só para a textura, mas para todas as dimensões do alimento. E os atributos eles têm várias âncoras de escala e os provadores são todos treinados para utilizar a escala da mesma forma, porque como você tem várias referências ao longo da escala, fica fácil você treinar os avaliadores nessa escala. Os resultados obtidos pelo método Spectrum, isso é interessante, eles são considerados absolutos, porque qualquer alimento ele vai ser avaliado na mesma escala. E por isso os resultados de vários estudos são diretamente comparáveis. Isso é muito interessante, por exemplo, se você tem painéis diferentes em vários países, cada país vai avaliar ali determinado produto específico e depois vocês querem comparar todos esses resultados para ver o perfil do produto em cada região, em cada país. Então, isso é um ponto muito interessante do método Spectrum. A vantagem dele é que o treinamento é um só, né? Mas, por outro lado, são muitas referências para treinar. Além disso, como as escalas elas são muito amplas, né? Lembra lá do perfil de textura que eu falei da dureza, por exemplo, que ela vai desde cream cheese até bala dura? A escala é muito ampla, então pode ser que você tenha alguma dificuldade para encontrar diferenças entre os produtos. Agora vamos falar da análise descritiva quantitativa, que ela é conhecida como ADQ. Ela foi desenvolvida na década de 70 e ela usa uma equipe de avaliadores selecionados e treinados que vão identificar e quantificar os atributos sensoriais dos produtos de uma mesma categoria. Então, você escolhe seu produto e você faz um painel treinado para aquele produto específico. Em relação aos outros métodos, a ADQ tem algumas vantagens. Primeiro que ela é feita com uma equipe de 8 a 12 avaliadores treinados, em vez de alguns poucos especialistas avaliando um produto em consenso. E os atributos, eles são desenvolvidos pelos próprios avaliadores. Então, a linguagem fica mais fácil de entender, né? Eles conseguem se entender mais facilmente e também fica mais próxima à linguagem do consumidor. Como é a equipe que desenvolve em consenso os atributos que vão ser usados, em geral a gente também tem um consenso maior nas avaliações. E além disso, como as avaliações elas são individuais por esses 8 a 12 avaliadores, existe depois um tratamento estatístico dos dados. Quais são as etapas da ADQ, né? Então, depois de selecionada a equipe, o primeiro passo é fazer o levantamento desses atributos do produto. Uma forma bem interessante de fazer esse levantamento é o método rede. No método rede, a gente faz combinações dos produtos em avaliação 3 a 3. E aí a gente apresenta para cada avaliador todas as combinações possíveis. E tudo bem se você precisar de mais de uma sessão, não tem problema. Aí dessas 3 amostras que o avaliador vai receber, ele vai escrever em uma ficha em que as duas primeiras amostras são similares, e depois que ele listar em que essas duas são similares, ele vai escrever em que essas duas amostras vão diferir da terceira. Isso considerando a aparência, considerando aroma, considerando sabor e considerando textura, então todas as dimensões do alimento. Aí depois desse levantamento, você vai pegar todos os termos que você encontrar na ficha de avaliação e vai juntar aqueles que podem ter o mesmo significado e eliminar os que estão repetidos. Aí você vai voltar para o seu grupo de avaliadores, todo mundo junto, e você vai fazer uma sessão para definir o nome dos atributos, né? Então, como chamar, dá para chamar de nomes diferentes, dá para chamar de vários nomes diferentes a mesma coisa, né? Então, em conjunto, eles vão escolher qual o nome que os atributos vão ter, vão definir esses atributos, então descrever o que esse atributo significa, e você vai também, nesse momento, coletar sugestões de referências para eles treinarem na escala. E um ponto interessante aqui é que na ADQ, o líder de equipe ele apenas coordena, então ele apenas vai mediar as discussões. Ele não é um provador ativo, os resultados dele não vão valer, ele é café com leite.
Mas é claro que para ter uma condução boa desse painel, né, para ter uma condução de qualidade, o líder ele precisa conhecer os produtos, os atributos e as referências tão bem quanto os avaliadores. Aí, depois de definido o vocabulário e as referências, chegou a hora de treinar de fato os avaliadores com as referências que eles sugeriram. E também colocar ali nesse treinamento as amostras do produto que está sendo estudado. As escalas que a gente usa na ADQ, elas geralmente são lineares, não estruturadas, e tem os termos de intensidade ancorados nos extremos, tá? Esse tipo de escala é legal porque dá liberdade para o avaliador para ele expressar a sua percepção em todo o comprimento e também ele evita vícios numéricos, né? Então a pessoa não vai chegar e dar sempre 2, porque ela nem sabe onde que está o 2, né? Ela tem alguma ideia, mas ela não sabe exatamente onde ele fica, então evita esse tipo de vício numérico. Em geral, são necessárias de 7 a 10 sessões de treinamento para você ter essa equipe bem afiada para avaliar os produtos. E se for necessário, durante essas sessões, é mesmo uma construção conjunta. Então, se precisar, os avaliadores podem sugerir outras referências que eles acharem mais adequadas, trocar, enfim. Vai da necessidade do produto, da equipe, o que vocês combinarem em consenso. Por fim, a gente vai fazer a seleção final dos avaliadores, observando sua repetibilidade, sua reprodutibilidade e se tem alguma interação amostra-provador. Depois dessa seleção final, aí sim seus avaliadores estão prontos para finalmente avaliar os produtos. Essa avaliação final dos produtos ela é feita em triplicata, geralmente. O que é isso? Cada produto ele vai ser avaliado pelo seu provador 3 vezes, com códigos diferentes. Então, ele não vai saber que ele está avaliando a mesma coisa 3 vezes. Depois dessas avaliações feitas, vem a análise estatística, e aí você consegue saber, aplicando essa análise estatística, quais produtos diferem de quais em quais atributos. Geralmente, os resultados da ADQ eles são apresentados na forma de um gráfico radar ou gráfico aranha, sabe? Aquele que parece uma teia de aranha, e aí cada eixo é um atributo diferente. Assim, a diferença entre os produtos ela fica bem visível, é um gráfico bem visual, bem interessante. Falando de vantagens da ADQ, então, uma das vantagens da ADQ é que a linguagem ela é desenvolvida em conjunto com os avaliadores. E os resultados eles passam por análise estatística, o que dá aí uma robustez para a metodologia. Além disso, os resultados que saem da ADQ eu consigo correlacionar com dados de teste de consumidor e também com dados instrumentais de teste de laboratório. Por outro lado, como você deve ter percebido, ela é um pouco trabalhosa, ela tem várias etapas. Então, você tem que pesar aí vantagens e desvantagens na hora de escolher o método que você vai usar. Nesse episódio, eu falei muito sobre alimentos, né? E, de fato, essas metodologias elas foram criadas por pesquisadores de alimentos. Mas se você trabalha com outros produtos, não precisa se preocupar. Você pode pegar os conceitos dessas metodologias e aplicar para os seus produtos. A STM, inclusive, ela até traz algumas diretrizes para isso. Então, se você quiser consultar a STM e ver se tem ali diretrizes para avaliar o seu produto, você pode começar já a aplicar as metodologias descritivas. Se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, deixe o seu comentário que eu vou responder para você. E na quinta tem mais um episódio da nossa série e no episódio de quinta que vem eu vou falar sobre novas metodologias de caracterização sensorial. Não vai perder, hein? Até a próxima!